Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, salve Maria, viva Cristo Rei. Eu me chamo Anderson, faço parte aqui da Fraternidade Newman Brasil e esse vídeo é o tão prometido vídeo sobre a Assunção de Maria. Bem, em resumo, esse vídeo é uma resposta a um vídeo do pastor Paulo Cristiano. Ele faz parte do grupo CACP de Apologética e nesse canal ele publicou um vídeo sobre a Assunção de Maria, onde ele tenta refutar, responder à crença católica. Basicamente, como eu já estava estudando esse assunto já tem um tempinho, eu achei por bem respondê-lo. A princípio, nesse primeiro vídeo, eu vou tratar de definir coisas, e também corrigir alguns pressupostos que o pastor Paulo Cristiano constrói e lança no vídeo dele, tá? Ele se detém um tempo sobre as definições para definir os termos da discussão e eu vou tentar corrigir e também estabelecer as bases do que vão ser essa série de vídeos, porque esse vídeo aqui a princípio eu imaginei que iria fazê-lo direto, um vídeo só, porém depois eu decidi dividi-lo. Vão ser 4 partes e eu estou pensando em fazer uma quinta extra, mas a princípio agora vai ser só 4 partes, Essa primeira parte vai ser basicamente como o título está indicando, vai ser sobre a gente entender o que é a doutrina católica, exatamente sobre a Assunção, tá? E aí, no caso, a próxima parte vai ser um vídeo especificamente focado nos apócrifos assuncionistas. Depois a gente vai estudar a crença na tradição católica, nos pais da igreja, enfim. E depois, na última parte, o que é para ser a última parte, a gente vai estudar a crença nas Sagradas Escrituras. Basicamente, eu decidi dividi-lo, porque como eu disse, para não deixar um vídeo aqui muito grande, pelo que eu contei aqui, iria ficar mais ou menos 3 horas de vídeo. Eu achei que ficaria melhor dividindo. E também porque o vídeo do Paulo Cristiano, ele possui uns problemas em que em muitos momentos ele acaba cometendo alguns desvios de pensamento. Aí eu não queria transferir isso também para o meu vídeo. Se eu fosse fazer uma resposta direta, isso ia acabar acontecendo também. Então eu decidi dividir e nessa parte aqui a gente só vai definir termos, tá? E também responder, corrigir algumas coisas que o Cristiano levanta no vídeo dele. Eu pretendia fazer uma edição um pouco mais trabalhada do vídeo, porém, como eu não sou muito bom nisso, eu decidi apresentar o vídeo logo aqui do Cristiano, eu baixei. E eu só vou responder a princípio aqui só 3 trechos do vídeo dele. E eu vou passar o trecho, é até bom que aí não me acusam também, Enfim, de, sei lá, estar deturpando a fala deles, enfim. Ou criando um espantalho da argumentação dele. Basicamente, esse vídeo aqui, a gente vai tratar principalmente da Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus do Papa Pio XII. Bem, a princípio, quando eu estava pesquisando para estudar o conteúdo desse vídeo, eu fui procurar também o que a apologética brasileira e internacional já tinha produzido sobre esse assunto, e eu notei que pouca gente, ou quase ninguém, fala muito pouco sobre o movimento assuncionista, que foi um movimento, a grossíssimo modo, um movimento bem importante na história do desenvolvimento desse dogma e também na história de sua proclamação. Basicamente, como eu disse, a grosso modo, o movimento assuncionista pode ser definido como o grupo de bispos, padres, teólogos, fiéis que pediam ao Papa que a doutrina da Assunção fosse proclamada como um dogma. Esse movimento ele existe já há muito tempo, desde muito antes do século XX, como a gente sabe. A Assunção de Maria foi proclamada dogma em 1950, porém esse movimento de pedir ao Papa que se proclame, ele é muito anterior a isso, tá? Desde a Idade Média já existem pessoas pedindo que se proclamasse a Assunção como um dogma de fé. Porém, ele só foi proclamado agora em 1920, é bem recente a proclamação dogmática. Aqui é basicamente uma citação do Matthew Levine. No livro dele, ele dá um apanhado geral sobre qual era a ideia das pessoas que faziam parte desse movimento. Ele diz: quase todos os teólogos católicos consideravam a afirmação consistente dessa doutrina, ou seja, a Assunção de Maria, pelo magistério ordinário da Igreja desde o período patrístico tardio, como uma evidência segura de que a Assunção de Maria pertence à fé que Jesus Cristo deseja nos comunicar. Para a maioria dos teólogos católicos da época, então, o objetivo principal da definição dogmática era simplesmente ressaltar a importância da Assunção de Maria para a nossa compreensão da salvação. Esse movimento ele vai se tornar especialmente expressivo mais ou menos 20 anos antes da proclamação dogmática, a partir da década de 1930. Isso é importante porque é a partir daí
que os estudos teológicos e também históricos sobre a Assunção, eles vão se tornar mais prolíficos e também mais rigorosos e cientificamente centrados, certo? A gente vai ter uma compreensão mais profunda sobre a doutrina, a gente vai ter uma compreensão melhor do que foi definido e também muito do que foi discutido entre os teólogos. Houve uma discussão assim, bem generalizada. Teólogos famosos fizeram parte dessas discussões, como por exemplo Garrigou Lagrange, Ruskin, o Marinsola, que são tomistas bem conhecidos, né? No caso, o Garrigou Lagrange e o Marinsola, né? E eles fizeram parte também das discussões sobre a definibilidade da Assunção como um dogma de fé, e muito do que foi discutido foi de fato assumido pela igreja, certo? Então houve toda uma maturidade, todo um estudo teológico profundo antes que se proclamasse a doutrina como um dogma de fé, e isso vai ser refletido na própria proclamação dogmática. Aqui eu estou trazendo basicamente, e aqui a gente já começa de certa forma a responder algumas argumentações protestantes. O Paulo Cristiano não levanta essa argumentação aqui que eu vou responder agora no vídeo dele, mas como eu disse, eu fiz pesquisa antes de fazer esse vídeo aqui, e alguns protestantes levantam essa argumentação. Então já achei que poderia emendar as duas coisas, né? E já ir responder. Então são duas coisas. Primeiro, a gente tem um exemplo de uma obra que é talvez o maior expoente, o maior exemplo do que foi o movimento assuncionista. É a obra do Jugi, sobre a morte e a Assunção da Virgem Maria, que é um estudo histórico e doutrinal. Infelizmente só existe em francês. Não, acredito que nem inglês, nem para inglês foi traduzido, acredito que só existe em francês. E assim, é um calhamaço importantíssimo. O estudo dele foi tão abrangente que mesmo hoje, na academia secular, ele ainda tem reflexos, ainda se recomenda o estudo dele, a leitura dele, porque é bastante importante. E aqui a gente tem a primeira questão, que é aquele argumento que eu falei, né? Que é uma citação, a rigor, de um historiador católico bem famosinho. Ele é o Imam Duff. Ele escreveu uma obra muito famosa chamada History of the Popes. E ele, nessa obra, ele faz um brevíssimo comentário que vocês podem ver aqui destacado nesta foto. Eu ia procurar a citação, porém, como existe todo um trabalho de ter que procurar o livro, fazer a tradução, não quis fazer isso. E como é uma citação bem simples, eu tenho essa foto que foi enviada aqui por um apologista protestante do exterior internacional, né? E como ele publica a foto, eu achei tranquilo colocar aqui para vocês verem. Basicamente, nessa citação de destaque, o Duff ele vai dizer que a proclamação dogmática da Assunção constrangeu muitos teólogos católicos, uma vez que a doutrina não tem suporte nas escrituras e era desconhecida pelos pais da igreja. Bem, basicamente, acredito que seja nítido o sentido ao qual os protestantes utilizam esta citação, mas eu já começo respondendo aqui o seguinte. Em primeiro lugar, e o primeiro ponto para responder, que eu acredito que é o mais fraco dentre os pontos, é que o Duff ele não é um teólogo e muito menos um exegeta bíblico. Mesmo dentro de sua área de pesquisa, ele não é focado no estudo dos santos padres nem no estudo da Mariologia. Então é um comentário de digamos assim, observador externo, por mais que ele seja de fato um historiador. E como vocês podem ver, na própria existência do movimento assuncionista, houve um consenso muito grande entre os teólogos. Houve de fato quem se opusesse à ideia de proclamar a doutrina dogmaticamente, certo? Por exemplo, a gente tem um teólogo alemão bem conhecido que é o B. Altaner, eu não sei pronunciar o nome, mas enfim. Ele se opôs à ideia de proclamar a doutrina como dogma, mas ele mesmo diz em seu compêndio de artigos, né, são 3 artigos, ele mesmo diz que caso fosse proclamado, ele escreveu antes da proclamação, caso fosse proclamado ele ia aceitar tranquilamente a definição da igreja. Então, houve sim quem fosse contra uma proclamação dogmática, mas a esmagadora maioria, e eu vou demonstrar aqui mais para frente através de números, a esmagadora maioria foi de fato favorável à proclamação dogmática, tá? Então, o segundo ponto, que eu acredito que é o mais forte, é que, embora seja verdade que, como eu falei, houve teólogos que se opuseram à doutrina, a gente tem uma maioria esmagadora não só de teólogos, mas também de padres, de bispos e principalmente de fiéis. E é interessante notar que muitos que foram contra a ideia de elevar a doutrina à categoria de dogma, ainda se perguntavam qual seria o objeto preciso da Assunção, qual seria o objeto preciso da definição. Porque e isso já era bem conhecido,
havia uma questão, o principal ponto da discussão quanto à definibilidade da doutrina era como não existe de fato um, uma base explícita na escritura para defini-lo, e como isso já se entendia, como ela só aparece em fontes escritas na história da igreja a partir do século VI, haveria problemas de proclamar essa doutrina. Era principalmente esse o ponto da discussão. E muitos achavam que o que seria proclamado é uma coisa de via histórica, que não poderia ser provada. Então, alguns se opuseram à ideia de proclamar isso. Mas a gente vai ver que a igreja não seguiu por esse caminho. Mas mesmo aqueles que se opuseram à ideia de proclamação, não se opuseram à doutrina em si, porque ela já fazia parte da piedade católica. Então, eles acreditavam que deviam se manter tranquilamente, porém sem uma proclamação dogmática, certo? Bem, basicamente com o avançar das discussões, das manifestações unânimes da esmagadora maioria do povo católico, né? Pio XII ele envia uma petição às dioceses do mundo, basicamente uma carta encíclica, um trecho vocês estão vendo agora, a carta encíclica Virgem Maria, Mãe de Deus, e ele responde ao mundo católico e dizendo que houve um parecer esmagadoramente favorável entre os fiéis, entre todas as dioceses do mundo, em favor da doutrina. E aqui ele cita, por exemplo, como eu falei, existem petições muito anteriores ao século XX, e a gente tem aqui, ele cita o exemplo de 200 padres que no Concílio Vaticano I, né, foi o concílio que proclamou a infalibilidade papal, houve 200 padres que pediram que também se proclamasse a Assunção de Maria como dogma de fé. Só que como já estava sendo proclamado um dogma através desse concílio, se entendeu na época que não seria interessante, não seria conveniente proclamar dois dogmas através de um único concílio. Então não foi acatado. Porém, a petição já existia muito antes do século XX. E isto é um fato que demonstra, tá? Pausa para beber água. Enfim, e aqui eu vou trazer um debate interessante. Uma proclamação dogmática não significa a criação de uma doutrina nova e desconhecida no mundo católico. Significa antes o reconhecimento, tá, do caráter revelado de uma doutrina que já é conhecida. A Assunção, naquela época, ela já era tida como uma doutrina de fide próxima. A gente tem um análogo bastante interessante que pode ilustrar isso. Veja, hoje em dia, a impecabilidade de Maria, que é basicamente a doutrina que diz que Maria não cometeu nenhum pecado atual durante sua vida, ela nunca foi proclamada formalmente como um dogma. Mas a doutrina já está tão profundamente enraizada na piedade da fé cristã, da fé da igreja, né, que nenhum católico em sã consciência, vai chegar num púlpito da igreja e dizer que Maria pecou em vida. Porque isso seria não só extremamente escandaloso, mas seria praticamente herético. Porque por mais que não seja formalmente proclamado um dogma, esta doutrina já está profundamente enraizada não só na piedade popular, mas também na teologia oficial. Então, é basicamente uma doutrina que não pode mais ser negada entre o povo católico, mesmo que não tenha acontecido ainda uma proclamação formal da doutrina como dogma de fé. Uma situação análoga acontecia com a Assunção na época anterior à proclamação dogmática. Por mais que não fosse um dogma ainda, já era tida por alguns teólogos como uma doutrina de fide próxima da fé, próxima de fé. E já era celebrada na liturgia católica desde muito antes do século XX, desde a antiguidade, desde o século VI mais ou menos, na igreja de Roma, já se tinha a festa da Assunção de Maria, certo? Então, eu estou basicamente ressaltando isso porque, por exemplo, o pastor Ageu Magalhães, que é um pastor reformado, né, na ocasião de um congresso de apologética, e eu vou deixar esse link na descrição, eles perguntam assim, como é que um dogma deste, no caso a Assunção de Maria, né, pode ser chamado de apostólico se ele foi criado em 1950? Aí eu digo, não foi criado em 1950, pelo amor de Deus. A gente vai ver isso no vídeo sobre os apócrifos. A Assunção de Maria existe provavelmente desde o século II, certo? Então não foi criada em 1950. A proclamação dogmática basicamente já reconhece, tá,
já reconhece só faz reconhecer uma doutrina que já existia na piedade católica e na teologia oficial católica como um dogma de fé, como uma doutrina que não é só uma especulação teológica, está de fato presente na revelação, no depósito da fé. E aqui eu tenho uma citação que é bastante interessante, que esse livro faz, né? Além de citar números, por exemplo, 8 milhões de leigos, 113 cardeais, 300 bispos, 32 mil padres e irmãos, 50 mil mulheres religiosas, enfim, já pediam uma definição dogmática, isso em 1946, 4 anos antes da definição dogmática, tá? Que foi, no caso, 1941, né? Mas em 1946 se envia um questionário feito a todos os bispos da Igreja Católica perguntando se eles julgavam a Assunção como algo que poderia ser definido como dogma de fé. Mas o mais importante que eu quero destacar aqui é a conclusão da citação. A partir de todas essas evidências, fica claro, portanto, que não se pede aos católicos que acreditem na Assunção porque ela foi definida, mas que ela foi definida porque eles constantemente acreditaram nela. Então está respondida, eu achei que isso fosse óbvio, mas está respondida a indagação do Ageu Magalhães. Ela é apostólica, por mais que tenha sido proclamada em 1950, isso não significa que ela foi criada, que ela surgiu em 1950, ou que ela foi uma invenção do magistério naquele momento. Pelo amor de Deus. A proclamação de uma doutrina como um dogma é o reconhecimento de que ela faz parte da revelação, ela faz parte do depósito da fé, tá? Pausa para beber água. Certo? Eu quero trazer aqui, principalmente, o primeiro trecho do vídeo do Cristiano, onde vocês vão ver, ele já começa, infelizmente, errando, tá? E é um erro bem básico, infelizmente. Em alguns termos com você, tá? O que a Igreja Católica quis dizer com Assunção de Maria? É simples. A Assunção de Maria significa que Maria, ela foi ressuscitada ao terceiro dia, assim como Cristo foi, e foi assunta aos céus, tá? Então Maria, ela foi ressuscitada, o seu corpo não viu a corrupção. Existe uma divergência entre os católicos se Maria morreu, se Maria não morreu, enfim. Tanto é que na bula, quando o Papa Pio XII vai proclamar que ela foi assunta aos céus, não fala que ela morreu ou não morreu. Por quê? Porque existe duas facções dentro do catolicismo, né, que acreditam na Assunção de Maria e que disputam essa questão se ela viu a morte ou não experimentou a morte antes da ressurreição, antes da sua assunção. Tá bom? Então, significa que Maria, ela foi ressuscitada e ela foi assunta aos céus, tá? É claro que esse... Bem, como eu disse, né, ele já começa errando, porque esse trecho é literalmente do início do vídeo. Vocês podem ver aqui, a 1 minuto de vídeo, ele infelizmente já cometeu um erro. Bem, basicamente, a definição de Pio XII, ele não define absolutamente nada sobre a ressurreição de Maria. É verdade, como eu disse, havia um debate sobre isso entre os teólogos católicos, havia de fato, porém, o Pio XII não define absolutamente nada sobre a ressurreição. Na verdade, existe uma contradição em termos sobre o que foi apresentado por ele. Porque ele veja, ele diz que o dogma fala sobre a ressurreição de Maria depois de 3 dias, né, assim como aconteceu com Jesus. No caso, depois, ele diz que a igreja, propositalmente, não se definiu sobre se Maria morreu ou não. Ora, para que alguém ressuscite, é primeiro necessário que ela esteja morto no caso, né? Então, como é que você ressuscita alguém que não está morto? Então, se a Assunção falasse sobre uma ressurreição, isso traria a consequência de que Maria de fato morreu. Mas se ele acabou de dizer que a definição não trata sobre isso. Isso é um fenômeno interessante que ocorre no meio da apologética protestante brasileira, né? Em muitas ocasiões, por exemplo, eu já vi gente argumentando contra a Imaculada Conceição. Eles leem o que foi definido por Pio IX, e Pio IX fala expressamente que Maria é imaculada pelos méritos da salvação de Jesus, de Cristo, né? E logo depois eles argumentam que a doutrina exime Maria da necessidade de salvação. Então é basicamente leu e não entendeu, leu ou simplesmente ignorou. Bem, eu poderia citar aqui algumas citações de alguns teólogos contra o que ele disse, mas primeiro eu vou ler o que foi definido na Munificentíssimos Deus de Pio XII, tá? Bem,
pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma devidamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminando o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Ponto. Reparem, não há absolutamente nada na definição sobre a ressurreição de Maria, certo? Eu vou dar um desconto para ele, porque, por exemplo, se ele for procurar, e eu vou entrar mais detalhes, explicar isso mais para frente no vídeo sobre os apócrifos, se ele for procurar sobre a Assunção, ele vai ouvir falar também em dormição de Maria. Basicamente, a dormição é aquela doutrina que diz que se Maria morreu, ela passou por digamos assim, por um sono muito profundo, não foi uma morte comum, como acontece com todos nós, em razão de sua dignidade como mãe de Deus, enfim. E de fato, por exemplo, na doutrina ortodoxa oriental, essa questão da ressurreição de Maria está atrelada à Assunção. Então, é um erro grave quando você pensa que essa questão sobre a morte e a ressurreição de Maria, se você for ler em qualquer site católico que for explicar o assunto, eles vão te dizer que que não foi definido nada sobre a ressurreição. Porém, se torna um pouco mais atenuado, porque existe dentro da ortodoxia oriental e não é difícil encontrar conteúdo ortodoxo sobre esse assunto na internet, essa questão da ressurreição. Então, ele pode ter feito simplesmente uma confusão, se confundido sobre o que foi definido ou não, mas enfim, de fato é que é um erro. E aqui eu trago a citação de um padre que ele é bem importante, que é o padre Giuseppe Filograzzi. Ele foi um dos responsáveis pela produção da bula Munificentissimus Deus. Ele não só escreveu vários artigos em defesa da definibilidade da doutrina, como vocês podem ver aqui nessa foto, mas ele também respondeu aquele teólogo alemão que eu falei, que é o Altaner, né? Ele respondeu bastante, de maneira bem eloquente, todas as pontuações que o Altaner e os argumentos que o Altaner levantam. É importante, a gente traduziu esse artigo dele, foi publicado na Fraternidade. É muito interessante porque vocês têm ali um apanhado, uma ideia geral sobre o que é que estava acontecendo na história no mundo ali, no mundo católico, sobre quais eram os pontos principais da discussão. E também você tem muitas intuições que de fato foram seguidas pelo Pio XII na hora de definir o dogma, tá? Mas aqui esse trecho é de um artigo que foi publicado depois da Constituição Dogmática, e ele basicamente comenta o que foi definido. Ele diz assim: a definição não decide se o curso da vida terrestre foi completado pela intervenção da morte ou separação da alma do corpo, seguida a ressurreição do corpo, ou se, imediatamente, por um simples trânsito sem a morte e a ressurreição, Maria foi transferida à glória celeste. O dogma definido não determina nenhum nem outro. Depois da definição, a questão sobre a morte e a ressurreição permanece no mesmo estado que antes, ou seja, permanece indefinido, permanece aberto à discussão. Embora hoje em dia eu possa dizer que os teólogos vão caminhando mais para a ideia de que de fato Maria morreu e foi ressuscitada, enfim. Certo, então eu poderia trazer mais citações aqui, mas acredito que já é suficiente. A própria definição dogmática, como vocês podem ver, nada diz sobre a ressurreição de Maria. Infelizmente ele já começou errando. É importante se ter em mente essa questão sobre a morte e a ressurreição, porque isso vai entrar bastante quando a gente for discutir a doutrina na tradição da igreja, nos pais da igreja, tá? Essa parte aqui é bastante importante. Infelizmente ela foi negligenciada pelo Cristiano no vídeo dele. Se trata do papel do consenso da igreja como garantia da verdade da Assunção. Olavo, o fundamento principal e primacial da Constituição do Papa Pio XII é o consenso do magistério ordinário da época sobre a doutrina, consenso este que está isento de erro, que é garantido pela indefectibilidade da Igreja. Bem, esse é um elemento da eclesiologia católica que é rejeitada por alguns protestantes, tá? A ideia de que, eu não vou dizer, não sei se o cristiano rejeita ou se não rejeita, eu acredito que ele rejeita, acho que ele é reformado, né? Mas enfim. Mas se trata basicamente de uma disputa sobre a autoridade. Toda discussão com protestantes vão acabar nessa questão sobre a autoridade da fé. Então é basicamente a ideia de que a igreja, quando entra em um consenso tão unânime sobre a doutrina, uma doutrina que já faz parte da liturgia, ela não pode errar, entende?
Então, isso, claro, isso não é necessário que o cristiano aceite isso para a gente poder argumentar. Por quê? Porque a gente está basicamente definindo coisas, certo? E foi definido a partir destas bases. Se o cristiano aceita ou não, isso é um problema dele. Mas esta é a doutrina católica, certo? E aqui eu vou ler essa citação que é bem interessante. A constância da fé, nem sua unanimidade no tempo através dos séculos, não interessa no momento. O que importa é um fato: o consenso do atual magistério ordinário da Igreja. Essa unanimidade demonstrou a sintonia que existe hoje entre a Igreja docente, ou seja, o magistério, e a Igreja discente, ou seja, os fiéis, sobre o ponto da Assunção, uma sintonia que é garantia suprema da verdade. É verdade que o Papa traça então a história dessa fé universal através dos séculos, mas isso não faz parte do argumento em si. Esse ponto aqui é especialmente importante, porque vocês vão ver aqui, conforme eu vou avançando no vídeo, que o cristiano interpreta mal essa questão. Porque, veja, na bula, na Constituição, enfim, uns chamam de maneira diferente, mas na Constituição, o Pio XII... Um momento para beber água aqui, que minha garganta pediu. O Pio XII, ele fala na Constituição sobre uma prova histórica. E o cristiano entendeu errado esta questão, tá? Ele entendeu, digamos assim, prova histórica no sentido de que no sentido acadêmico da coisa, como se prova academicamente, como a academia hoje em dia tem em mente sobre a ciência histórica, né? Como se prova um fato histórico através de documentos, mas não é isso que o Pio XII alega para si, tá? Então, essa parte é especialmente importante. Então, vou voltar aqui, né? É verdade que o Papa traça então a história dessa fé universal através dos séculos, mas isso não faz parte do argumento em si. Trata-se de uma confirmação. À luz da fé de hoje, os testemunhos, as indicações, os traços da fé no passado são iluminados, tá? Repetindo. À luz da fé de hoje, os testemunhos, as indicações, os traços da mesma fé no passado são iluminados. Então veja, o consenso garante que esta doutrina é revelada e que está contida no depósito da fé. A igreja é indefectível nessa questão, não pode errar. Mas repare, não foi definido o modo sobre como essa doutrina se encontra na revelação. Foi definido que ela está na revelação. Então a gente pode ter gente que defende que ela está explicitamente, pode ter gente que defende que ela está implicitamente ou apenas virtualmente, como foi o caso, por exemplo, do teólogo Marinsola. Quanto a isso, os católicos, os teólogos, são livres para assumir a posição que julgam ser a mais correta, certo? Eu estou dizendo isso basicamente porque muitos protestantes hoje em dia argumentam que existe uma contradição entre os católicos, no caso, né? E não só entre os teólogos, mas entre os católicos no geral. Entre os católicos, devido ao fato de que muitos assumem vias diferentes para a defesa de uma mesma doutrina. Nada poderia estar mais errado, certo? Nenhum católico pode, por exemplo, desacreditar da Imaculada Conceição, é um dogma. Mas eles podem divergir sobre como defendê-la, como se deu o desenvolvimento histórico da doutrina, se ela estava presente em algum autor da patrística ou se ela não estava, se alguma passagem bíblica indica ela ou não. Quanto a isso é livre para discussão, certo? Isso não é uma coisa que é definida dogmaticamente. Então a gente tem uma doutrina, que é dogma, ou seja, que todo mundo é obrigado a crer, mas as maneiras que a gente pode defender essa mesma doutrina pode ser diferente, vai depender de cada pessoa, claro, dentro dos limites do que foi definido pela igreja, né? Então, é basicamente isso. É importantíssima essa questão sobre o consenso e que infelizmente é negligenciado pelo Paulo Cristiano, tá? Então é importante ter em mente que a gente também vai entrar numa discussão sobre a autoridade, certo? É claro que o cristiano não vai, imagino, não vai aceitar essa questão da indefectibilidade da igreja, mas é a partir dessas bases, é a partir desta base, dessa garantia suprema da verdade que que o Papa define a questão, tá? Alguém poderia comentar, por exemplo, mas existem outras doutrinas da igreja que foi consenso no passado, mas depois foram abandonadas ou pelo menos se tornou
posição mínima de só uma minoria de teólogos católicos defendem. Por exemplo, o limbo dos infantes. Hoje em dia, poucos teólogos católicos defendem a existência do limbo dos infantes. Só que isto não é análogo, porque veja só, não houve, assim como na Assunção, nenhum movimento expressivo, forte, para que se proclamasse o limbo como dogma de fé. A Assunção ela é um fenômeno não só piedoso de piedade, é um fenômeno também que faz parte da teologia oficial e que existe assim um consenso tão massivo que ao longo da história, desde a Idade Média, desde antes da Idade Média, existe uma petição enorme dos fiéis em favor da doutrina, certo? Então não é a mesma coisa, certo? Então, de fato, o limbo dos infantes foi um consenso na Idade Média, porém ele foi, com o passar do tempo, sendo abandonado. Então a gente já tem aqui uma, uma evidência clara de que não é a mesma coisa. Diferente da Assunção, ela foi sempre defendida, sempre apoiada, sempre cresceu no meio católico, não só na piedade, mas também na teologia oficial e também com o aval do magistério, certo? E aqui eu vou passar para um outro trecho do Paulo Cristiano. Eu só preciso me lembrar em que trecho aí é isso que eu vou passar agora, só um momentinho, que eu deixei anotado aqui. Ah, certo, achei. Ela é uma consequência, um corolário da Imaculada Conceição. O que isso quer dizer? Por exemplo, muitos evangélicos não sabem, até muitos católicos não sabem o que quer dizer Imaculada Conceição. Eles pensam que quando Maria deu à luz a Jesus, né, que ela foi que Jesus era um imaculado ali. Não tem nada a ver. A doutrina da Imaculada Conceição significa que Maria foi isenta do pecado original. Ela não participa do pecado de toda a humanidade. Na concepção dos seus pais, segundo a tradição católica, Ana e Joaquim, eles, segundo alguns relatos apócrifos, eles não tiveram relação sexual e Maria nasceu assim, dessa junção imaculada. E se ela nasceu imaculada, é claro que o seu corpo não poderia ver a corrupção. Então, a segunda justificativa. Certo. Aqui a gente tem mais um exemplo sobre a confusão que o Cristiano faz em torno da doutrina, tá? Só mais um momento para beber água. Eu podia ter bebido enquanto estava passando o vídeo, né? Mas enfim. Vamos lá. Vamos lá. É engraçado que ele tenta corrigir um erro e acaba cometendo outro. Vamos lá. A Imaculada Conceição, ela não nos diz nada sobre a concepção ativa de Maria, ou seja, sobre a relação sexual que aconteceu entre Santana e São Joaquim, certo? Não diz nada sobre isso. É verdade que existe uma linha, uma ideia ideológica, se não me engano é no Proto-Evangelho de Tiago, né, que é aquele documento apócrifo, que diz que Maria foi concebida virginalmente. Mas isso não demorou muito para ser condenado pela igreja, tá? Então, assim, a Imaculada Conceição diz basicamente que os méritos de Jesus foram aplicados, agiram em Maria desde o primeiro instante de sua concepção, de sua existência. Mas a concepção que a gente tem em mente aqui é a concepção passiva, é a existência de Maria, que desde o momento em que ela passa a existir, no caso, ela, perdão, os méritos de Cristo se aplicam a ela e ela é isenta da mancha do pecado original. Vamos lá. Aliás, ao longo da história, um dos principais empecilhos, digamos assim, que acometiram os debates teológicos era a pergunta de como é que Maria pode ser imaculada se ela foi concebida de maneira ordinária. Isso porque havia toda uma noção sobre a questão da transmissão do pecado original. Então, mas depois que isso foi condenado, no caso, a ideia de que Maria foi concebida virginalmente, sempre se teve em mente que ela foi concebida de maneira ordinária. Inclusive, isso vai ser um atraso, digamos assim, para o desenvolvimento da doutrina, da Imaculada Conceição, no caso. Mas qual é a correlação entre a Imaculada Conceição e a Assunção? Olha, a rigor, todos os dogmas, todos estão conectados, tá? Mas existe uma conexão que de fato é ressaltada por Pio XII. Se não me engano, ele não chega a usar esse termo que o Cristiano fala sobre o corolário, mas não está exatamente errado, tá? No caso, ambos os dogmas, tanto no caso a Imaculada Conceição e a Assunção, são privilégios de antecipação.
A diferença é que, no caso da Assunção, o destino de Maria, que no caso é a glorificação de seu corpo e de sua alma, a glória celeste, é o destino de todos os cristãos que serão salvos na parousia, que é a segunda vida de Cristo. Todos nós, caso sejamos salvos, né, nós vamos ter nosso corpo ressuscitado e exaltado à glória celeste. Só que a Maria foi dado esse privilégio de receber essa exaltação de maneira antecipada. Então ela não teve que esperar, no caso, não teve o atraso que acontece entre a ressurreição e até a parousia. Claro, eu estou falando de ressurreição, mas, como eu disse, a doutrina da Assunção não define sobre essa questão. Só estou falando porque eu mesmo acredito que Maria de fato foi ressuscitada. Então, mas tenho em mente que não foi definido, tá? E também porque envolve a questão da ressurreição do corpo. Inclusive, esse é um dos pontos que é defendido definido por alguns teólogos católicos que defendem que Maria de fato morreu e foi ressuscitada. Porque, como eu disse, se entende que a Assunção é um privilégio dogmático que foi antecipadamente dado a Maria. No caso da IC, também é um privilégio de antecipação porque foi aplicada a ela, os méritos de Jesus desde o primeiro instante de sua concepção, sabe? E isso é exclusivo de Maria. A ninguém, a não ser ela, por sua dignidade como mãe de Deus. Aliás, todos os dogmas marianos decorrem do fato de que Maria é mãe de Deus. A ninguém foi dado um privilégio tal qual a Imaculada Conceição, tá? O que é diferente da Assunção. Todos nós teremos nosso corpo e nossa alma glorificada, agora celestial, no fim dos tempos, tá? Então, outra conexão é essa citação que levanta. Eu vou ler. Resumindo, duas leis gerais que impedem a vitória total sobre o pecado e dois privilégios que dão um triunfo total a ela. A lei do pecado em Adão impede a vitória plena sobre o pecado. O privilégio da Imaculada dá essa vitória plena. A lei da imortalidade corporal adiada a lei da imortalidade corporal adiada atrasa a vitória plena sobre a morte. O privilégio da Assunção antecipa essa vitória plena. É um plano divino de maravilhosa harmonia, de fato é mesmo. Nele, a figura de Maria se destaca acima de qualquer outra figura daqueles que se beneficiam da redenção de Cristo. É claro que ela também é redimida, ela também recebeu a redenção de seu corpo, embora antecipada, assim como recebeu a redenção de sua alma, embora por preservação. Mas sua redenção é singular e única, toda privilegiada, em seu aspecto moral e em seu aspecto físico, no pecado e na morte. Então é isso que o Pio XII fala quando ele fala sobre a conexão entre a Imaculada Conceição e a Assunção. Uma conexão que não é só teológica, é também histórica, uma vez que o movimento assuncionista, as petições em favor da proclamação dogmática da Assunção de Maria, elas vão se tornar especialmente mais fortes depois da proclamação da Imaculada Conceição pelo Pio IX, lá em 1854, se não me engano. Se vocês forem ler, por exemplo, o livro do padre Júlio Maria, ou é o Júlio Maria ou é o Leonel Franca, não estou me lembrando agora. Ele escreve muito antes da proclamação dogmática da Assunção, e ele diz que a Assunção é basicamente a última coroa entre os privilégios que Maria recebeu, e que é uma consequência lógica da Imaculada Conceição, entende? Eu vou abordar mais sobre essa questão da vitória de Maria sobre o pecado lá no vídeo sobre a tradição, porque é bem interessante, e isso vai ser especialmente destacado naquele paralelo bem famoso entre Eva e Maria, certo? Agora, passamos aqui para... A gente já está chegando já no finalzinho do vídeo. Eu vou ter que passar outro trecho do Paulo Cristiano, mas antes disso eu vou beber uma água, só um momentinho. Novamente eu preciso aqui procurar onde é que está o trecho, achei. Certo, vou passar o trecho. A Assunção corpórea de Maria baseia-se no tratado apócrifo Obito Dominae, que leva o nome de São João, mas que pertence ao século IV ou V. Veja bem, esse documento nasce do século IV ou V, tá? Então é muito longe da época apostólica, é muito longe dos primeiros pais da igreja. Também se encontra no livro Transito Virginis, falsamente atribuída a São Melito de Sardes, e numa carta espúria atribuída a São Diniz, ou a Areopagita. Se consultarmos escritos genuínos do Oriente,
No caso, esse São Dionísio que ele faz referência aqui, a citação, né? É o São Dionísio Areopagita que, vocês sabem, o Lucas, da Fraternidade Irmã Brasil, ele começou uma empreitada em defesa desse corpo de obras que foram escritas pelo São Dionísio. É bem interessante essa questão sobre a presença da doutrina nesse corpo de obras. Talvez eu aborde isso no vídeo sobre a Assunção, mas é importante, vocês podem vocês podem conhecer mais sobre esse projeto do Lucas, né, pela nossa página no Instagram ou entrando lá no site da Fraternidade, está tudo disponível gratuitamente. Se vocês quiserem também, e puderem, no caso, né, doem ajudando esse projeto do Lucas. Ele está traduzindo todo o corpo de obras de São Dionísio. É bem interessante, é bem importante, então vale muito a pena vocês ajudarem, tá? Só continuando aqui depois desse merchandise. Isso é mencionado nos sermões de Santo André de Creta, São João de Damasceno, São Modesto de Jerusalém e outros. Só um adendo aqui, todos esses pais aqui, Santo André, São João Damasceno e Modesto de Eu vou, no caso, né, falar sobre isso, sobre essa questão do surgimento da doutrina dos pais da igreja, se ela de fato é muito antiga, como ele está dizendo. Enfim, tudo isso vai ser abordado mais diretamente no vídeo sobre a tradição. Mas aqui eu tô deixando a citação correr, porque eu não quero ser acusado de ter deturpado o que ele está dizendo, porque é bem importante, tá? Certo, basicamente, eu apresentei aqui para vocês um trecho do vídeo em que ele diz que a Assunção é baseada, ele apresenta a citação do Neo Advent, né? Em que ele diz que a Assunção é baseada em escritos apócrifos, tá? Essa citação, ela é bem famosa, e é por isso até uma das razões pelas quais eu quis falar sobre o movimento assuncionista é justamente sobre, digamos assim, a maturidade da igreja em relação ao desenvolvimento histórico dessa doutrina e teológico também. Como eu disse para vocês, ele começa a partir de 1930 até 1950. A gente vai ter os primeiros estudos assim cientificamente centrados e de fato críticos sobre essa doutrina. A primeira coisa que a gente tem que citar é que esse artigo que ele citou, é de 1907. Então ele é muito anterior até mesmo às discussões teológicas sobre o assunto, tá? Então é importante localizá-lo no tempo, porque como eu disse para vocês, antes da proclamação havia muitos debates sobre o objeto preciso da Assunção. Isto envolvia toda a discussão sobre a narrativa construída por esses apócrifos, né? Sobre a morte, sobre o sepultamento, sobre a ressurreição de Maria. Então, reconhecidamente, né, essas narrativas elas tiveram influência na piedade popular e, por exemplo, até mesmo em representações imagéticas sobre esse assunto, né? E é nesse sentido que se diz que a crença se baseia nos escritos apócrifos, tá? E como o próprio Cristiano leu, o próprio artigo diz que a igreja só retira as suas doutrinas da revelação. Então, dizer que os escritos apócrifos ajudaram a influenciar ou basearam certas noções sobre essa doutrina é uma coisa. Agora, dizer que outra coisa que é completamente diferente é dizer que a doutrina é uma consequência desses escritos apócrifos. Na verdade, hoje em dia, mesmo os historiadores seculares já entendem que os apócrifos existem por causa da crença e não a crença existe por causa do apócrifo. A crença impeliu o cristão que acreditava na Assunção a produzir esse escrito apócrifo e não o contrário. Não é o escrito apócrifo que cria a crença, que faz com que esse cristão passe a acreditar na Assunção de Maria. Então, por exemplo, eu estou trazendo aqui uma citação de um livro que o próprio Cristiano cita, que é o Mariologia, do Carroll, né, que foi editada pelo Carroll. Ele não foi escrito exatamente pelo Carroll, é um compilado de artigos. E se diz, sem dúvida, o Santo Padre Pio XII não fez nenhuma menção aos escritos apócrifos devido ao fato de muitos críticos não católicos sustentarem que a tradição posterior da Igreja, que expressa a crença na Assunção, é uma consequência deles. Nada poderia estar mais longe da verdade. A crença explícita da Igreja na Assunção não se baseia neles, embora os apócrifos tenham um valor positivo na medida em que testemunham uma crença popular entre os fiéis na Assunção da Santíssima Mãe de Deus. Então veja,
não é a doutrina, não nasce, não é uma consequência dos apócrifos. E como eu disse, esse trecho que ele citou é de um artigo de 1907, que não está ciente ainda, que é muito distante, digamos, da maturidade da igreja sobre esse assunto, não só da igreja, mas também da própria produção acadêmica sobre esse assunto, e ela está de fato desatualizada. Eu poderia apresentar aqui uma cacetada de citações, mas eu preferi deixar isso mais para próximo mais pro vídeo, no caso, sobre os apócrifos assuncionistas e seu desenvolvimento, tá? Mas eu poderia apresentar mais citações aqui. Então, além de estar desatualizado, ele representa uma visão antiga sobre a doutrina. Ela representa um mundo católico que ainda não tem, de fato, definido qual é o objeto preciso da crença católica sobre a Assunção. Objeto esse que só vai ser definido, de fato, pelo Pio XII lá na Munificentíssimos Deus, tá? E isso é importantíssimo, e é sobre isso que eu vou tratar agora, que é um ponto tão importante e é muito sutil, que é mal compreendido pelo cristiano, tá? Eu vou passar aqui outro trecho do vídeo dele. É claro que nós não esperaríamos encontrar a Assunção de Maria na Bíblia Sagrada. Agora, o Papa Pio XII alega a história, mas os próprios prelados católicos, os teólogos, historiadores católicos, é que estão dizendo que esses relatos, essas histórias, de onde vem a fonte principal da Assunção de Maria, não tem valor histórico nenhum. E eu quero chamar a sua atenção para essa questão de valor histórico, porque o cristianismo ortodoxo verdadeiro, ele não está desassociado da história. O cristianismo verdadeiro, ele faz parte da história, ele está relacionado à história. Por exemplo, o Jesus da fé e o Jesus histórico não podem ser desassociados, como queriam fazer Bultmann e outros. O Jesus histórico e o Jesus da fé para a igreja cristã e ortodoxa, eles são um só. E os documentos que atestam a ressurreição de Cristo, que é o pilar do cristianismo, eles são claramente históricos. Não tem como você falar que um documento, por exemplo, o Novo Testamento, não é uma fonte confiável da historicidade da ressurreição, né? Mas enfim. Vamos lá. Bem, ele entendeu mal a questão. Como ele disse, a partir dessa citação do Neo de 20, ele vai dizer que o que baseia a doutrina são os apócrifos. A gente viu que não é. Está bem definido na Munificentíssimos Deus quais são as bases da doutrina, tá? Consenso unânime, harmonia entre a revelação, enfim. Mas eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da história e assunção. Ele não está errado quando ele diz que o cristianismo ortodoxo, ele não está apartado da história. De fato, o cristianismo é uma religião que que reivindica coisas históricas. Tem aquela famosa passagem de Paulo, né? Se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé. Então, a fé cristã faz reivindicações históricas, tá? Mas ele tem uma má compreensão disso quando se trata da Assunção. E aqui eu tenho uma citação que é maravilhosa e que vai derrubar completamente essa argumentação, mesmo que ele não se convença, mesmo que não seja suficiente sobre aquela questão da desatualização do artigo do Neo de 20. Isso aqui já derruba completamente tudo que pode ser levantado sobre essa questão, essa relação entre os apócrifos e a Assunção, tá? Eu vou ler. Um momento para beber água. Então, começando. Antes da definição dogmática da Assunção, os teólogos discutiam como a Assunção estava ligada ao depósito da revelação divina. Perguntaram-se: a Assunção é um fato puramente histórico ou é uma realidade dogmática? Depois da definição dogmática, especificando o objeto da Assunção, que é somente a glorificação da alma e do corpo de Maria Santíssima, é fácil responder que a Assunção não é um fato histórico que deve ser comprovado com argumentos puramente históricos, mas uma realidade dogmática, mistério propriamente dito, superior aos sentidos e à razão, e, portanto, cognoscível apenas pela revelação, isto é, porque o próprio Deus nos revelou. Isto aqui é essencial. Então, continuando. Diferentemente do objeto preciso da Assunção, a morte com a ressurreição gloriosa e a elevação pelos ares é um fato puramente histórico, sujeito ao exame dos sentidos e ao seu testemunho direto. Quanto a este fato de ordem puramente histórica, muito incerto tanto histórica como teologicamente, já que não está necessariamente ligado a nenhuma verdade revelada, a definição e a sua constituição dogmática mantiveram mais absoluto silêncio. Desta forma,
foi completamente demolida a afirmação de alguns protestantes, segundo os quais a Igreja nada mais fez do que definir uma lenda apócrifa como um dogma de fé. Ponto. Isto aqui derrubou absolutamente a argumentação do Paulo Cristiano. Ele entende mal a definição dogmática. Ele não entende bem, ele não entende sobre quais vias foi definida a Assunção de Maria. Ele acredita, ele acha, pelo menos, ele não diz isso explicitamente, né, mas a partir da argumentação dele a gente pode concluir isso, que quando Pio XII fala em prova histórica, ele está falando de uma prova histórica no sentido, digamos, acadêmico da coisa, no sentido historiográfico, científico da coisa, de a gente apresentar documentos históricos dizendo, não, Maria foi assunta. Mas não foi isso que foi feito. Havia que a Constituição Apostólica de Pio XII segue uma via teológica, tá? É um método teológico. Então é sobre esse método que a gente deve falar. Então ele compreende mal essa questão. E aqui eu cito, faço uma outra citação que vai nessa mesma linha do famosíssimo Ratzinger. Perdão. Do famosíssimo Ratzinger, né? Que ele faz sobre essa questão, ele fala sobre essa questão da ressurreição de Jesus e a Assunção. Aqui nos deparamos com a objeção ainda mais insistente de que a elevação de Maria é um fato que deve ser testemunhado e comunicado, e não apenas inventado. Isto estava por trás do enfático protesto da teologia alemã antes da proclamação oficial do dogma, mas insistentemente na famosa série de artigos de Altaner, cuja inteira erudição histórica demonstrou que, no que diz respeito a fontes, não há testemunho de tal doutrina antes do século VI. Portanto, está claro que o ponto em questão não pode ser a tradição histórica de um fato histórico. A afirmação é mal compreendida se for considerado ou apresentado como tal, que é exatamente o que o Cristiano faz. Isso a torna decisivamente diferente da ressurreição de Jesus. Sem dúvida, a sua ressurreição também transcende a história e, nesse sentido, não nos oferece nenhum fato histórico do tipo usual, mas é essencial para a ressurreição que ela chegue à existência temporal e se anuncie em um relato histórico. O texto da bula de 1950 faz justiça a essa distinção, na medida em que não fala da ressurreição de Maria, mas de sua ascensão à glória celeste. Dessa forma, ele define claramente o conteúdo do artigo de fé como uma afirmação teológica e não histórica. Eu posso dar um exemplo aqui que vai ilustrar muito bem isso. Pensem na cristologia. Ora, Cristo, de fato, é uma pessoa histórica e a sua morte e a sua ressurreição acontece na história. Mas isso por si só não impediu... Certo, foi mal. Achei que tinha parado de gravar. Enfim. Mas isso por si só não impediu as várias discussões, os vários debates em torno da cristologia. Isso porque as questões sobre a natureza de Jesus, sua divindade, etc., são questões dogmáticas que lidam com conhecimento que só está ao alcance da nossa razão porque ele foi revelado por Deus. De maneira análoga, isto também acontece com a Assunção na doutrina que foi proclamada pelo Papa. Ele é conhecido pelo seu caráter revelado, porque Deus escolheu revelar essa doutrina para a Igreja, não a partir de uma análise empírica dos documentos, certo? Então, eu tenho uma outra citação, e é a última citação do nosso vídeo está acabando por aqui. Certo? É a última citação. É o do Paul. O Paul ele também escreve sobre... também escreve antes da proclamação dogmática, tá? Ele diz assim, pode-se objetar. Se a Assunção de Nossa Senhora não pode ser demonstrada como um fato histórico, como os teólogos podem falar dela como certa e expressar a esperança de que ela será eventualmente elevada à categoria de dogma? A resposta é que um fato insuficientemente atestado pode ser tão seguramente provado pelo método dogmático quanto pelo histórico. Assim, por exemplo, não há evidências históricas pelas quais poderíamos estabelecer a Imaculada Conceição ou a impecabilidade de Nossa Senhora. Da mesma forma, a crença da Assunção não se originou inteiramente em documentos históricos, mas principalmente em considerações dogmáticas ligadas às prerrogativas da Nossa Senhora como Deipara, Mãe de Deus, no caso, né? E confirmada por uma tradição apostólica que a princípio estava oculta, mas veio à tona por volta do século VI e continuou seu curso até o presente momento, com todas as marcas de uma tradição revelada. Sobre essa questão de tradição e tradição apostólica, o surgimento dela, como eu disse, eu vou tratar mais no vídeo específico sobre isso, mas aqui é importante porque ele está falando de uma coisa interessante. Ele está falando que
o método teológico, ele é capaz de fazer declarações sobre a história, sobre coisas que aconteceram na história, por mais que isso não esteja ao alcance da história material, empírica. Ele traz outros dois exemplos, mas eu posso continuar aqui na cristologia. Os concílios ecumênicos que trataram o assunto, eles definiram coisas sobre pessoas históricas, sobre Jesus, mas se tratam de questões reveladas, certo? Então, vocês podem entender com isso que houve uma má interpretação enorme aqui. E só com isso eu poderia derrubar toda a argumentação que ele levanta, que ele continua sobre os apócrifos assuncionistas, tá? Porque ele entende que eles são a fonte da doutrina, mas não são. A fonte está bem definida na Constituição Apostólica de Pio XII. Então, é uma má interpretação assim, gigante da doutrina, apesar de isso ser uma distinção bastante sutil. Então, eu vou continuar em o vídeo, falar mais sobre tradição, sobre os apócrifos nos próximos vídeos, tá? Muito obrigado para quem assistiu aqui. Desculpem qualquer transtorno ao longo do vídeo. Muito boa noite, tá? No caso, eu estou gravando às 1h da manhã, então muito boa noite. É isso, basicamente. Salve Maria, viva Cristo Rei. Obrigado por ter assistido até aqui. E tenham em mente tudo que foi dito aqui, tá? Sobre a harmonia da revelação, sobre o consenso, sobre essa questão da historicidade da Assunção. Tudo isso é muito importante, tudo isso vai ter um impacto interessante quando a gente for estudar a questão da doutrina na teologia e principalmente na tradição da igreja, porque é bastante importante. Então tenham isso em mente. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Muito boa noite. O próximo vídeo não vai demorar muito e é isso. Salve Maria, viva Cristo Rei. Tchau, tchau.